Você é daqueles que toda manhã faz um apanhado dos teus sonhos, você para anotar, você tenta identificar o que aconteceu na noite passada? Se você é desses, fica aqui com a gente. Eu sou Rafael Cecconi e eu vou dar um pouquinho aí de detalhes sobre toda essa dinâmica e também compartilhar um pouquinho das minhas experiências aí com relação aos sonhos, tá bom? Então, gente, você já parou para realmente entender ali o que cada sonho significa, né? Às vezes a gente tem aquele sonho maluco, a gente não entende nada, né? E a gente acaba falando, foi mais um sonho. Na verdade, todo sonho, ele representa as nossas viagens astrais, né? As nossas atividades de quarta dimensão para cima, né? E todos eles têm um significado, né? Cada pessoa tem um tipo de atividade noturna, né? Pessoas que trabalham em salvamento, pessoas que trabalham em aconselhamento, tem pessoas que trabalham ali em aprendizado. Na verdade, todos estão aprendendo ali com os teus sonhos, né? Mas a gente não tem hoje ainda tanta bagagem para conectar tudo isso. Então a ideia aqui é tentar dar um pouquinho de detalhes para vocês, né, de como isso funciona, quais os sinais e o que eles significam, tá bom? Então eu começo falando um pouquinho sobre o espaço-tempo, tá? O espaço-tempo é o espaço de carga positiva no reino do mundo físico, 3D, tá bom? É onde a energia e a matéria vibram em velocidades menores, tá? Próximos à velocidade da luz. É a natureza básica, eletromagnética, essa que a gente conhece, tá bom? O tempo e espaço, ele rege com a carga negativa, tá bom? É o reino do espaço multidimensional, onde a substância sutil vibra em velocidades acima da velocidade da luz. É a natureza magnetoelétrica. Já percebam aqui, eu falei um pouquinho sobre os princípios herméticos, né? E um deles falava sobre o equilíbrio, o outro falava sobre a positivo e negativo, né? Os gêneros. E aqui a gente já vê isso, né? A gente já vê que o espaço-tempo ele tem uma carga positiva e o tempo-espaço tem uma carga negativa. Eu falei no vídeo anterior, isso não tem nada a ver com temas da atualidade sobre gênero, mas tem a ver de como o universo rege e necessita dessa combinação para que as coisas funcionem, tá bom? Então, seguindo, a parte física, né, que é o espaço-tempo, ela é dividida igualmente, tá? Contendo uma parte de matéria, compostas por 3 dimensões espaciais e uma temporal, tá bom? Vou repetir. A parte física, que é o espaço-tempo, ela é dividida igualmente. Ela contém uma parte material, composta por 3 dimensões espaciais e uma temporal. Enquanto o setor cósmico, que é o tempo e espaço, ele contém 3 dimensões temporais e uma espacial. Percebam que é exatamente o oposto, tá? É assim que estes dois planos estão configurados e se equilibram entre si. Novamente a gente vem com essa questão do equilíbrio, tá bom? Bom, vamos lá. Então, quando a gente sonha, a gente na verdade ativa as nossas viagens astrais através do tempo e espaço. Então, por conta disso, que tudo acontece muito rápido, né? Os sonhos de diversos minutos, né? Eles duram, na verdade, apenas alguns segundos aqui pra gente na terceira dimensão, né? Vocês podem reparar que eles acontecem naquele momento quando você está pegando no sono ou quando você está para acordar. Porque é o momento que teu cérebro passa por uma frequência que você consegue capturar essa conexão. Eu vou falar um pouquinho sobre as ondas cerebrais em um outro vídeo e explicar mais para vocês como que isso funciona, tá? Mas, resumindo, alguns segundos representam às vezes uma história toda, porque lá no setor cósmico o tempo não é contado dessa forma. Então a gente é capaz de passar por todo um aprendizado, por toda uma viagem, e aqui na matéria
na terceira dimensão, passaram-se só alguns segundos, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho agora dos arquétipos, tá? Dos sonhos. Na verdade, eles são as formas de conhecimento ou as imagens e símbolos que a gente percebe durante esse processo. Inclusive, eu indico para vocês, tem um documentário da Priscila Buchowska, do Poder do Eu Superior. Ela fala muito bem sobre esses arquétipos e dá assim, uma ilustração muito legal, tá bom? Recomendo muito. Dê uma olhadinha depois nesse vídeo dela, tá bom? Bom, vamos lá. Então, esses 7 tipos de energias arquetípicas, eles se manifestam por meio de símbolos e imagens, tá bom? É uma linguagem da mente inconsciente, né, em ponte com a mente consciente. Então, ela traz em forma de símbolos ou imagens oníricas, né, da própria natureza e dos sonhos. Por que isso, gente? Porque muito do que a gente vivencia nas nossas viagens astrais, a gente não conhece com essa consciência aqui dessa vida, né? Nosso akáshico conhece, a gente já vivenciou por diversas vezes, a gente conhece todo esse processo, mas aqui na terceira dimensão, nessa passagem, a gente não tem aí essa abertura ainda. Então a gente acaba traduzindo isso em alguns símbolos, né? Símbolos, imagens, o que quer que seja. E é isso que nós vamos falar aqui agora, tá? Vai ajudar vocês a identificarem um pouquinho, né, dos sonhos e do que significa cada passagem, tá bom? Vamos lá. Então o número 1 é o verdadeiro eu, tá? É a fonte do nosso próprio poder inato, tá? Ele lida com o ego e desperta o seu eu superior, tá bom? Quais são os símbolos dele que vocês vão ver nos sonhos? Lares, templos, nascimento, casamento, sementes e velas acesas, tá bom? Número 2, o feminino, tá? O lado feminino, que é a força da intuição, né? A receptividade, né? Reconhecer aspectos da nossa energia feminina de forma adequada, né? Isso ajuda a gente a compreender os sonhos não compreendidos, tá bom? Então todo mundo tem o teu lado feminino e o teu lado masculino, tá? Alguns são mais acentuados, outros são menos, tá? Isso é parte também aí dos princípios de polaridade, de dualidade e de tudo que compõe aí o nosso mecanismo de funcionamento. Tá bom? Quais são os símbolos comuns, né, que vocês vão reparar em sonhos ali? Trono, a lua, que representa o feminino, água, portas, cavernas e tudo que é do sexo feminino aí que vocês conseguem nitidamente vincular, tá bom? Vamos lá, número 3 é o masculino, né, que é a força de fazer, construir, realizar. É o aspecto do racional da nossa natureza, tá bom? Então, nos sonhos, se revela a realização ou não de algo. Indecisão, por exemplo, conota a fraqueza nas forças masculinas. Alguns símbolos: espada, sol, cetro, dia, torres e a própria semente sexual, né? Ou então, imagens que nitidamente te conduzem ali para algo de conotação masculina, tá bom? O arquétipo número 4 é o herói. Sonhos de confronto e luta, proteção, todos esses utilizam a energia arquétipa do herói do universo. Então, historicamente, a gente é programado para fazer o contrário, né? Tem uma história toda aí manipulatória, né, que a gente não vai falar nesse vídeo, mas a gente perde um pouquinho desse lado nosso, né? De criar, de lutar pelos nossos objetivos, e a gente acaba aceitando tudo que é colocado. Então, alguns símbolos que conotam essas mensagens são batalhas, lutas, os professores, escudos, a própria juventude, né, porque ela está em constante ali aprendizado, a cura e também a saúde. O arquétipo número 5 é o do adversário, né? Então aqui a gente tem pesadelos nesse contexto, às vezes que demonstram que a gente pode não estar enfrentando os nossos adversários e desafios de forma correta, tá bom? É quando a gente precisa quebrar a limitação e imposições. Por exemplo, tentativas de controle aí de o que quer que seja, um relacionamento que você tem não resolvido,
ou alguma coisa que você leu ou que você viu na televisão que você não concorda, né? Isso são tentativas de ataque e controle, né? Então os símbolos comuns ali são monstros, demônios, feras, os tiranos, paredes e medo. Quando você tiver então estes símbolos, tenha certeza que você tem algo ali para quebrar, uma limitação para resolver, tá bom? Número 6, morte e renascimento. Então, tudo está em transição, pessoal. Sempre tem um início e tem um fim, tá bom? Isso pode ser revelado por meio desse arquétipo. Então, por exemplo, se você está visualizando algum rito de iniciação, uma dança, uma canção, orações e travessias, pode significar que você esteja iniciando alguma coisa, ou da mesma forma, algo que esteja finalizando. Você está finalizando uma fase, um momento da tua vida. Tá? Esse é o arquétipo que fala sobre a morte e o renascimento. Número 7, jornada. Então ela mostra a nossa trajetória de vida, tá bom? É o crescimento e a evolução, as dificuldades que a gente lida. E ele também mostra se essa jornada está clara e direcionada, tá bom? Os símbolos que a gente vai ver ali são árvores, montanhas, edifícios, riachos, escadas, né? Ou subidas, né? Viagens e qualquer outro meio de transporte. Isso também aprendi com a mestra de Reiki, né? As escadas transmitem mensagens importantes. Eu já sonhei que eu estava subindo uma escada, passando por andares, tenho sonhado muito com edifícios, né? Então isso para mim tem me dado claramente a mensagem de que eu estou seguindo a minha jornada, né? Eu acho que todos estão sempre em algum tipo de transição nas suas vidas. Eu tenho a minha jornada específica aí, que está seguindo em transformação, e eu tenho sonhado muito com isso. Então, você subindo escadas, escalando, ou o que quer que seja, se movimentando, significa ali que você está avançando, ou dependendo do que acontece com o símbolo, que você precisa avançar. Então, por exemplo, você descendo uma escada, talvez signifique que você não esteja indo para o teu caminho do teu propósito. Talvez você precise parar, pensar e tentar utilizar aquela mensagem para fazer alguma modificação aí na tua rotina e no teu comportamento. Então, pessoal, é assim, através dessas viagens astrais aí pelos sonhos, né? Essas mensagens são, quando a gente utiliza esses símbolos, é mais fácil de a gente decodificar, né? O que aquilo significava de verdade, né? E também isso acaba ajudando a gente no desenvolvimento aí do nosso poder criativo através da imaginação, né? Porque é através dela que a gente faz a criação, né? Isso é algo que é tão importante e poucas pessoas têm a habilidade de fazer. Mas a gente está chegando lá, a gente está chegando a um momento que tudo isso vai começar a ficar mais latente, na minha opinião. Então era isso, gente, um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês a respeito dos sonhos, né? Se atentem aos símbolos, eles trazem mensagens sim, e elas podem ser na direção com que o símbolo aparece ou como um desafio do que você precisa buscar. Vocês vão ter que saber identificar isso de acordo com o contexto que vocês tiveram no sonho. Eu, particularmente, tento me lembrar de todos os sonhos, eu anoto toda manhã, tem que ser logo quando você acorda, porque depois você esquece. E às vezes eu consulto um pouquinho, porque ali tem mensagens importantíssimas do teu subconsciente e das tuas viagens astrais. Tá legal? Gente, eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado do tema. Deixa teu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, um abraço.